Olá, eu sou a Tia e se estás a ver este vídeo, eu presumo que tu neste momento estejas na época de exames nacionais e que estejas a estudar para os exames nacionais, especialmente o de inglês, por isso é que carregaste aqui. E eu hoje vou estar a dar dicas de como ter 20 no exame de inglês. Primeiro, eu quero ser sincera numa coisa, eu no meu exame de inglês que eu fiz no ano passado não tive 20, ok? Peço desculpa, eu tive 17. Porquê? Porque eu errei uma coisinha no listening, porque o listening era difícil. Ou se calhar o listening não era difícil, eu é que achei difícil, pode sempre ser essa hipótese. Mas pronto, eu não tive 20, ok? Eu não vou ser uma mentirosa neste vídeo, mas no exame de francês, que tem mais ou menos o mesmo formato, eu tive 19, o que é quase um 20, mas agora, para vos dar alguma confiança do porquê me ouvirem nestas dicas, eu hoje em dia estou a estudar línguas e relações empresariais, eu aprendo 2 idiomas ao mesmo tempo, eu tenho 19 num desses idiomas que é francês, tive no final da cadeira, e em russo tive 20, então eu sei o que é estar a estudar línguas para ter boas notas nas frequências. E eu também dou explicações a pessoas que vão ter o Exame Nacional de Francês e de Inglês agora e eu ajudo-os a ter bons resultados. Então podem confiar em mim e podem confiar nas dicas que eu vou dar hoje porque são muito preciosas e eu mesma uso-as todos os dias. Vamos começar, ok? Então, a primeira coisa que eu acho que se deve fazer quando se começa a estudar para o exame, para qualquer exame nacional, mas neste caso para o de inglês, é fazer exames do ano passado. Eu sei que provavelmente vocês já sabem isto, mas isto é uma coisa mesmo importante de se fazer, porque ao fazer os exames do ano passado, ficam logo a perceber como é o formato das perguntas, porque aquilo é sempre o mesmo formato, basicamente, como é que se escreve a composição, como é que são as perguntas de compreensão do texto, que tipo de composições é que eles pedem, o tipo de listening, etc. O que eu recomendo é que vocês tentem fazer mesmo como se estivessem a fazer o exame. Colocam um cronómetro no telemóvel, desligam as vossas distrações e focam-se só em fazer aquele exame durante o tempo todo. Para quem não sabe, os exames encontram-se no site do IAV, eu vou deixar o link na descrição. Mas pronto, é importante criar um ambiente para treinar a sério, para vocês saberem quais são as vossas dificuldades e quais são as coisas que não demoram assim tanto tempo a fazer. E é por isso que eu acho que isto deve ser a primeira coisa a fazer antes de começar a estudar a fundo, fazer um exame completo, ver as soluções, serem honestos com vocês, se erraram alguma coisa, verem a parte que mais erraram ou a parte onde estão mais confiantes e depois concentrarem-se mais nas partes que erraram e estudarem menos as partes onde estão confiantes, porque se já estão confiantes nisso, não vão perder muito tempo a estudá-lo. Agora eu vou-vos ensinar como treinar o listening de forma gratuita. Para treinarem o listening, vocês têm várias hipóteses de como o fazer. Como eu disse há pouco, vocês podem usar o vosso manual ou comprar um manual de preparação para exames. Mas, como eu gosto de fazer as coisas gratuitas, também podem fazer o que eu fazia, que é a minha maneira preferida. Vão ao YouTube e pesquisam Cambridge Listening Exam e começam a fazer os vídeos. Os vídeos são super completos, costumam ter o áudio primeiro, depois o áudio com a transcrição e perguntas no final para vocês responderem e obviamente depois das perguntas têm as soluções. Eu vou deixar um vídeo de exemplo destes na descrição do vídeo e eu recomendo que vocês façam nível B1 e B2 porque se vocês conseguirem fazer os listenings do Cambridge desse nível, de certeza que vocês conseguem fazer os listenings que vão encontrar no Exame Nacional. E, além disso, se depois vocês na faculdade quiserem seguir um curso de línguas, e se estão a fazer o exame de inglês, normalmente é isso que querem fazer, normalmente o inglês começa a ser dado a partir do nível B2. Claro que isso vai variar de universidade para universidade. Na minha, começamos no nível B2 e pronto, vocês ao fazerem estes listenings do Cambridge já estão a treinar também para o nível que vos vai ser exigido na faculdade, por isso é 2 em 1. Vocês treinam para o Exame Nacional e treinam também para o vosso futuro. Agora vamos falar da parte onde temos que ler o texto e depois temos que responder às perguntas de escolha múltipla. Esta é uma das partes mais importantes porque é uma das partes que tem maior pontuação no exame. Então eu vou-vos dar o meu passo a passo que eu fazia e continuo a fazer para responder a estes tipos de perguntas. A primeira coisa que eu faço é ler as perguntas, depois leio o texto pela primeira vez. Depois de ler o texto pela primeira vez, eu volto a ler as perguntas
e volto a ler o texto outra vez, mas da segunda vez que eu leio o texto, eu começo a sublinhar as coisas importantes para responder às perguntas. E tentam responder algumas perguntas às quais já tenham certeza qual é a resposta. Depois de responder às perguntas, eu volto a ler outra vez para verificar se não estava distraída e se não li alguma coisa mal, etc. Eu sei que isto parece muita coisa, mas eu garanto que se fizerem isto como deve ser, mesmo que não sigam estes passos que eu vos dei, mas encontrem uma técnica que funcione para vocês, esta é a técnica que funciona para mim e que eu sei que funciona para outras pessoas. Se esta técnica não funcionar com vocês, tentem outra técnica, mas se fizerem isto com atenção já é bastante importante porque a parte do texto tem muitos pontos. Além de usar o meu método, que eu acabei de explicar, para treinar esta parte em casa antes do exame, podem obviamente fazer exames antigos, mas também podem fazer exames do Cambridge. Eu sei, eu adoro os exames do Cambridge, mas a verdade é que o formato dos exames nacionais são do formato dos exames do Cambridge, mais ou menos, não é igual, mas é mais ou menos. Então o que vocês podem fazer é pesquisar no Google Cambridge Exam, Example e fazer. Vocês vão encontrar, porque eu encontrava também, então vocês também encontram. Como sempre, B1, B2, se conseguirem responder ao B1, B2, conseguem também responder às perguntas do Exame Nacional. Agora vamos falar da parte oral do exame. Para quem não sabe como funciona a parte oral, basicamente no dia antes ou no dia depois do exame, a escola contacta-vos e diz-vos que têm que estar na escola a 1 hora e vão estar lá professores para avaliar a vossa comunicação oral em inglês. Esta é uma parte do exame que vocês não fazem sozinhos, vocês vão ter um par e vocês vão falar com essa pessoa e discutir sobre assuntos com essa pessoa. No meu exame foi sobre o ambiente e eles fizeram-nos a pergunta de se gostávamos de comprar coisas sempre novas ou se às vezes reparávamos as coisas que já tínhamos para ser mais sustentável. Nos últimos anos, a parte oral tem sido sempre de sustentabilidade, porque pronto, é um ponto que impacta agora bastante as nossas vidas. Então, eu recomendo que vocês treinem a falar sobre sustentabilidade. Agora, muita gente esquece de treinar esta parte, mas esta parte é super importante. Então como é que vocês vão treinar isto? Se vocês tiverem amigos que também vão fazer o exame, combinem, pratiquem juntos com vossos amigos, façam perguntas aos vossos amigos tipo exame, vão ao site do IAV e vejam os guiões do exame oral e respondam a esses guiões, façam críticas construtivas uns aos outros e treinem, não se esqueçam de treinar esta parte, especialmente se vocês forem uma pessoa um pouco tímida, às vezes falar com outras pessoas ou com muitos professores a ouvir-vos, pode-vos afetar um pouco, então treinem isto mesmo com os vossos amigos, para quando vocês chegarem à hora, vocês já estarem preparados. Se não tiverem ninguém com quem falar, ou não vos apetecer falar com outras pessoas, falem sozinhos, falem com a parede, falem com o espelho, o que importa é falar. Agora, também podem usar o ChatGPT para treinar a vossa oral e todas as outras coisas envolvidas nesse exame. Eu fartei-me de usar o ChatGPT para treinar para os meus exames nacionais e farto-me hoje em dia de usar o ChatGPT para ele me ajudar a estudar para as minhas frequências da faculdade. Para saberem como usar o ChatGPT da forma mais eficaz para conseguirem aprender um idioma e para treinar para os exames nacionais, podem ver este vídeo, que vai aparecer aqui, algures, e que eu vou deixar na descrição deste vídeo para vocês poderem aprender com o ChatGPT e falar com ele para conseguirem atingir os vossos melhores resultados. Ele é de graça, por isso aproveitem-no e façam testes e falem com ele. Para treinar a composição, normalmente vocês têm 2 textos. Um é um e-mail pequenino e outro é um texto de opinião grande. Como é que vocês treinam isto? Vocês pegam exames do ano passado e fazem os textos dos exames do ano passado, veem artigos de opinião na internet, leem artigos de opinião na internet para saberem como é que se faz um artigo de opinião e podem também ver este vídeo, vai aparecer aqui algures, que eu fiz no ano passado a ensinar como fazer textos de opinião mesmo específicos para o Exame Nacional e eu acho que é bastante bom que vocês o vejam porque vão aprender muita coisa com ele. Eu não tenho assim muito mais a dizer sobre os textos de opinião porque é uma coisa que nós temos de treinar mesmo nós a escrever. Para corrigir os textos de opinião, vocês podem fazer o quê? Enviar ao ChatGPT e ele vai-vos corrigir os textos de opinião. Com as correções dele, vocês podem sublinhar os vossos erros
e reescrever o texto de uma forma melhor para conseguirem obter os pontos máximos na parte do texto também. Se vocês fizerem com calma todas as dicas que eu vos disse aqui, de certeza que vocês vão conseguir ter uma boa nota. Por favor, não passem noites sem dormir, é muito importante dormir antes dos exames. Comam bem, alimentem-se, façam desporto enquanto estudam. É muito importante ter uma vida além de estudar para o exame. Eu sei que nós, nesta época, ficamos obcecados, mas se vocês não cuidarem da vossa saúde mental, vocês ficam esgotados e não conseguem fazer o exame como deve ser. Por isso, além de estudar, por favor, cuidem de vocês. Não deixem tudo para a última da hora, mas, acima de tudo, por favor, o exame não é um monstro. O exame não vos vai matar. Se o exame na primeira fase não correr tão bem, vocês podem sempre ir à segunda fase. Não é vergonha nenhuma ir à segunda fase. Por favor, não se massacrem por uma má nota. Eu também já tive má notas. Vai correr tudo bem. Tenham calma, relaxem, comam, façam exercício, estudem, mas estudem com calma. Se vocês fizerem tudo o que eu disse aqui, vocês vão ver que vai correr tudo bem. Obrigada por veres este vídeo. Se gostaste, por favor, deixa um like, subscreve e envia a um amigo teu que também precise destas dicas para atingir o melhor resultado possível no exame. Tchau, até à próxima!